pessoal, na aula de hoje vamos fazer um biquíni em crochê que eu dei o nome de alto verão, porque ficou um biquíni bem alegre, bem quente, bem verão mesmo. O legal desse biquíni é que é um biquíni com bastante sustentação, que vai modelar o corpo porque a calcinha é toda com elástico em volta da base. A parte de cima também ficou bem bonitinha, com um babadinho e esse detalhe central de união. O trabalhado em volta do bojo também dá toda a delicadeza e diferencial à peça. Além disso, eu fiz a tabela de tamanhos, com os tamanhos do P ao GG. Bem, e agora que a gente já conferiu aqui o nosso biquíni, nós vamos para a lista de materiais e depois para a tabela de tamanhos. Para fazer o nosso biquíni, eu vou usar 2 fios trançados juntos, trabalhando junto, com o Cleia 1000. Essa cor que eu escolhi é um tom de amarelo mesclado, que é o 9368. Vou usar o fio Verano, que é próprio para moda praia. Essa cor é a 616, esse tom de amarelo. O fio Cleia, apenas um novelo para todos os tamanhos. Eu vou mostrar para vocês a tabela de tamanhos, então, independente do tamanho que você faça, um novelo é o suficiente. O Verano, para os tamanhos P e M, nós vamos usar 2 novelos. Para o tamanho G e GG, 3 novelos. Vamos usar ainda para acabamento a cola de silicone. Vamos usar a agulha para crochê número 2,5, linha e agulha de costura combinando a cor da linha de costura com a cor do fio que você vai usar. E eu vou usar esse elástico roliço para colocar em toda a volta da calcinha do biquíni. Isso dá muita sustentação e o biquíni se ajusta muito bem no corpo. Aqui eu usei o elástico roliço também combinando já com a cor do fio. Vou usar também bojo para biquíni, como vocês estão vendo aqui já no meu biquíni, o bojo colocadinho. E tanto o bojo quanto elástico, cola, acessórios, os fios que eu mostrei para vocês aqui, que você também pode trocar a cor, variar aí bastante a cor do seu biquíni, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar para vocês aqui em cima no vídeo o link da loja Mega Armarinho para que você conheça a loja, confira as novidades, as promoções, enfim, conheça mesmo a loja e confira todas as facilidades na hora da compra. Bem, pessoal, e agora que a gente já tem a lista de materiais, nós podemos dar início à nossa aula. Antes de começarmos a crochetar, eu vou passar para vocês a tabela de tamanhos. Toda a parte do biquíni base é feita com o mesmo ponto, a mesma forma de fazer, as tiras de amarrar, o ponto da calcinha, ponto do bojo, babadinho, acabamento do bojo, tudo igual. O que muda são as quantidades de pontos e carreiras. Então, isso que eu vou passar para vocês. Eu vou começar a falar os tamanhos pelo tamanho P. Então, vamos lá. Aqui no bojo, no tamanho P, eu vou iniciar com 17 correntinhas. Vou trabalhar um total de 6 carreiras. No cordão de amarrar no pescoço, eu vou trabalhar 80 correntes. No cordão de amarrar nas costas, eu vou trabalhar 100 correntes. Já na calcinha do biquíni, no tamanho P, eu vou iniciar aqui com 10 correntinhas. Vou trabalhar na parte de trás um total de 20 carreiras com aumento. Na parte da frente, eu vou trabalhar 18 carreiras, carreira sim, carreira não de aumento. E na lateral, em cada uma das laterais, eu trabalho
38 correntes. Então, 38 correntes de cada lado, de um lado e do outro. Então, esses foram os tamanhos, tanto do bojo para calcinha, com o tamanho P. Então, se você vai fazer o tamanho P, é só seguir essas medidas. Vamos agora para o tamanho M. No tamanho M, no bojo do biquíni, iniciamos fazendo 20 correntes. Vamos trabalhar por um total de 7 carreiras. O cordão de amarrar no pescoço, trabalhamos 80 correntes. No cordão de amarrar nas costas, 100 correntes. Vamos agora para a calcinha. Iniciamos a calcinha fazendo 12 correntes. Na parte de trás, trabalhamos 22 carreiras. Na parte da frente, 20 carreiras. Em cada uma das laterais, 42 correntinhas de um lado, 42 correntinhas do outro. Então, essas foram as medidas para trabalhar o tamanho M. No tamanho G, iniciamos a parte de cima do biquíni, fazendo um cordão com 23 correntinhas. Trabalhamos 9 carreiras na base do bojo. No cordão de amarrar no pescoço, trabalhamos 100 correntinhas. E no de amarrar nas costas, trabalhamos 120 correntes. As medidas para a calcinha G são as seguintes: 15 correntinhas no início da calcinha. Na parte de trás, vamos trabalhar 25 carreiras. Na parte da frente, 23 carreiras. E aqui, em cada uma das laterais, trabalhamos 48 correntes de um lado, 48 correntes do outro. Então, essas foram as medidas para o tamanho G. No tamanho GG, iniciamos o nosso bojo fazendo um cordão de correntinhas com 26 correntes. Vamos trabalhar na base 11 carreiras. O cordão de amarrar no pescoço, trabalhamos 110 correntinhas. O de amarrar nas costas, 140 correntes. Vamos agora para a calcinha tamanho GG. Iniciamos com 18 correntes. Faremos um total de 28 carreiras na parte de trás, 26 carreiras na parte da frente. Em cada uma das laterais, 55 correntes de um lado, 55 correntes do outro. Agora que a gente já conferiu todos os tamanhos, P, M, G e GG, nós podemos dar início à nossa aula. Iniciamos o nosso biquíni pela parte de trás da calcinha, onde trabalhamos 12 correntinhas. Conto 1, 2, 3, 4 e na quinta correntinha, começo a trabalhar fazendo um ponto alto para cada correntinha da base, até chegar à última correntinha da carreira. Completei aqui a primeira carreira, fiquei com 9 pontos altos. Viro o meu trabalho e a segunda carreira também vamos trabalhar mantendo os 9 pontos, ou seja, ponto alto sobre ponto alto, até chegar ao final da carreira. Nós estamos trabalhando essa carreira reta, as duas carreiras retas, porque fica como fundo da calcinha do biquíni. Então, tanto na parte da frente quanto na parte de trás, nós teremos de início 2 carreiras retas, sem aumento, fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Vou chegar até o final e já vamos para a primeira carreira de aumentos. Carreira finalizada. Inicio a próxima fazendo 3 correntinhas,
Volto nesse mesmo ponto e faço um ponto alto. Então, contando as correntinhas como um ponto, ficamos com 2 pontos altos no primeiro ponto da carreira de base. Agora eu trabalho até chegar ao último ponto da carreira, fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base, onde volto para trabalharmos o último ponto, já fazendo também o aumento. Então, teremos aumentos no primeiro e no último ponto da carreira, isso em todas as carreiras na parte de trás do biquíni. Cheguei no último pontinho, eu volto nesse mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Então, ficamos com 2 pontos altos juntos no primeiro e 2 pontos altos no último ponto da carreira. Viro o meu trabalho, inicio com 3 correntinhas, volto no primeiro ponto e faço mais um ponto alto. Agora, sigo fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base, até chegar ao último ponto da carreira. Quando eu chegar aqui no último, também, 2 pontos altos juntos no último ponto da carreira de base. Viro o meu trabalho, inicio com 2, finalizo com 2 juntos. Isso até completar 22 carreiras, já contando as 2 carreiras retas. Então, são 2 carreiras retas, mais 20 carreiras trabalhadas com aumento. 2 pontos altos no início, 2 pontos altos no final e 1 ponto alto para cada ponto da carreira de base, percorrendo por 22 carreiras, já contando as 2 do início. Então, 22 carreiras no total, onde eu volto para mostrar para vocês e já começar a confeccionar a parte da frente. Bem, aqui eu já trabalhei as 22 carreiras, 2 retas, 20 carreiras com aumento. E a gente consegue ver o mesclado da linha Clé no verão, o que dá esse toque todo especial para o nosso biquíni. Bem verão mesmo, uma cor que ficou bem quente, bem alegre. Bem, e depois de ter finalizado as 22 carreiras, eu já cortei o meu fio. E agora, vamos começar a trabalhar a parte da frente. Então, viro aqui o meu trabalho e eu vou começar pelo fundo da calcinha. Para trabalhar o início da frente da calcinha, eu volto aqui no fundo da calcinha, onde eu fiz a primeira carreira reta, passo um ponto baixo no primeiro ponto, viro o meu fio para arrematar junto com a carreira, faço 3 correntinhas. Trabalho um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Trabalhei um ponto alto para cada ponto da carreira de base, agora eu viro o meu trabalho, faço 3 correntes no início e trabalho aqui até completar um ponto alto para cada ponto da carreira de base, onde eu volto para iniciarmos a carreira de aumentos. Finalizei a carreira, viro meu trabalho e vou trabalhar uma carreira de aumentos agora, exatamente como fizemos na parte de trás. Então, 2 pontos altos no primeiro ponto da carreira de base, percorro fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base, até chegar ao último ponto da carreira. Quando chegarmos no último ponto da carreira, vamos trabalhar 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Então, 2 no primeiro e 2 pontos altos juntos no último ponto da carreira de base. Então, vamos trabalhar aqui. Fiz um ponto alto, volto nesse mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Na parte de trás, nós fizemos aumentos em todas as carreiras, ou seja, prosseguimos por 20 carreiras com aumento, 2 carreiras retas, 22 no total. Essas 20 carreiras de aumento, aumentamos em todas as carreiras, 2 no início e 2 juntos no final. Na parte da frente, nós vamos aumentar uma carreira sim,
uma carreira não. Finalizei a carreira de aumentos, viro o meu trabalho e inicio com 3 correntinhas. Como na carreira de base eu tenho os aumentos, nessa carreira eu trabalho carreira reta, ou seja, um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Na próxima, eu trabalho carreira de aumentos, 2 pontos altos no primeiro ponto e 2 pontos altos juntos no último ponto da carreira. Dessa forma, nós vamos alternar até completar 20 carreiras no total. 18 carreiras trabalhadas com aumento, alternando carreira sim, carreira não, e as 2 carreiras retas. Então, essa daqui é carreira reta. A próxima, eu já viro o meu trabalho, faço 3 correntinhas e como é carreira de aumento, eu já coloco mais um ponto no primeiro ponto. Então, fiquei com 2 no primeiro e ficaremos com 2 no último. Então, alternando dessa forma até completar 20 carreiras no total, contando desde a primeira carreira. Trabalhando carreira sim, carreira sim, carreira não com aumento. Finalizei as carreiras da parte da frente, agora nós já temos a base da calcinha pronta. Eu vou trabalhar agora 42 correntinhas para ligar a parte da frente à parte de trás. Terminei as 42 correntinhas, eu venho lá no primeiro ponto da parte de trás da calcinha e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar o fio e vou unir novamente aqui no primeiro ponto da parte da frente. Faço 42 correntinhas e vou unir lá no primeiro ponto da parte de trás, ficando assim, ó, igual essa parte que nós fizemos. Aí, nós teremos a base circular para trabalhar o cós da calcinha. Finalizei as correntinhas do outro lado, agora eu viro o meu trabalho para trabalhar as carreiras circulares do cós no lado direito. Subo 3 correntinhas e vou trabalhar para cada corrente um ponto alto. Então, venho trabalhando o ponto alto, um ponto alto para cada correntinha. Quando eu chego na parte da frente, ponto alto sobre ponto alto. Na outra lateral de correntinhas, um ponto alto para cada correntinha. E na parte de trás, um ponto alto para cada, onde vamos alcançar o primeiro ponto que fizemos. Eu vou trabalhar dessa forma por 2 carreiras e volto para o acabamento. Já finalizei as 2 carreiras do cós, agora nós vamos fazer o acabamento. Eu nem arrematei o fio aqui, pois com o próprio fio a gente já vai dar o acabamento na parte de cima do cós e depois vir dando o acabamento em cada uma da parte da cava das pernas. Já fiz as 2 carreiras do cós, agora nós vamos para a colocação do elástico. Como eu mostrei para vocês, eu vou usar esse elástico roliço, que fica com um acabamento bem bacana e ele tem uma resistência muito boa. Aqui eu corto o elástico dobrado, sempre um pouquinho menor que o biquíni, mais ou menos em torno aí de 2 dedos menor. Eu vou fazer a costura usando aqui linha e agulha de costura, sempre uma agulha um pouquinho... não aquelas agulhas bem fininhas, sabe? Uma agulha assim, mais grossinha, para que a gente tenha mais firmeza. Eu vou passando agora de um lado pro outro, e eu faço isso mais ou menos aqui meio centímetro antes do elástico. Eu não vou cruzar um sobre o outro, eu só vou passar aqui, ó. Passo em um lado, depois eu venho... passo aqui no outro, para que eles fiquem rentes, mais um assim, ó, de frente pro outro, ele vai ficar encostadinho, como se eu tivesse colado esse elástico. E eu vou repetir isso passando de um lado, depois passando do outro, várias vezes.
Então, aqui a gente vai com calma, ele fica um pouco mais firme pra gente fazer essa passagem, mas devagar a gente consegue passar várias vezes. Ele desfia um pouquinho aqui, depois a gente corta esses fiozinhos, mas ele fica bem rente, virando de um lado pro outro, passo em um, passo lá no outro. Eu vou fazer aqui várias vezes, volto arrematando e depois eu vou fazer o mesmo com o elástico das duas pernas, né, da abertura aqui da perna, e depois nós vamos fazer a colocação. Já finalizei a união aqui do elástico e agora eu vou começar a trabalhar embutindo o elástico no cos. Então, eu deixo o elástico bem rente à carreira e eu vou trabalhando fazendo pontos baixos e pegando tanto na carreira quanto no elástico. Então, ele vai ficando por dentro da carreira de pontos baixos. Olha só, aqui já dá para vocês terem uma ideia. Então, ele fica embutido e não aparece nem de um lado e nem do outro. E já começa a dar elasticidade à calcinha do biquíni. Agora, eu vou completar aqui toda a carreira, eu vou fazendo, depois eu puxo um pouquinho para que ele não fique franzido de um lado só e fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, nunca esquecendo de trabalhar o elástico junto com o ponto. Então, depois que eu terminar aqui, eu vou fazer o mesmo processo nas pernas, eu vou fazer nessa parte aqui lateral da calcinha igual aqui nessa parte de baixo, eu vou fazer da mesma forma, só que vou trabalhar aqui na lateral do ponto de cada carreira, continuando ali, ó, com o elástico rente à carreira. Em cada carreira, eu vou trabalhar 2 pontos baixos. Então, eu circulo da mesma forma até completar, então, o cos e as duas pernas. Já passei o elástico em toda a volta da calcinha do biquíni, então olha como fica com bastante sustentação. O modelo dela ficou bem cavado, bem bonito também. Bem, agora fica só faltando a parte do acabamento. Bem, aqui eu queria dar uma dica de acabamento para vocês. Com a sobrinha aqui do fio, eu faço o seguinte, eu passo um dos fios por dentro de uma outra laçada, para que eles fiquem separados. Dou 2 nozinhos, como os fios são bem fininhos, esse nozinho fica imperceptível até o toque, ó, então ele fica, vai se esconder ali no meio das laçadas. E aqui eu passo por dentro das laçadinhas do ponto. Quando eu termino, eu venho e corto o fio. Só que quando eu corto o fio, ainda fica essa pontinha. Então, é aqui que eu venho com a cola de silicone, pingo um pinguinho de cola, só um pinguinho mesmo, e espero o tempo de secagem. Com isso, ele sela o fio, a cola sela por completo e a gente pode lavar, pode usar à vontade, que ele sempre vai estar bem arrematado. E dessa forma eu repito em todas as pontinhas, todas as sobras de fio, quando eu for fazer o arremate do meu biquíni. Bem, agora eu vou dar a dica do forro. Eu uso essa malha que eu compro em loja de lingerie, malharia, loja de tecido. É só chegar e falar que você quer um forro com elasticidade para colocar em biquíni, que eles já vão te mostrar, provavelmente. A maioria dos lugares assim que eu fui tem esse forro, então eu encontrei com bastante facilidade. Eu sempre procuro ter aqui o preto, o branco e esse bege, assim, um cor de pele, que é um dos tons que eu mais uso. Então, o que eu vou fazer? Eu dobro aqui o meu forro e eu vou cortar ele no tamanho já dobradinho,
no tamanho aqui do biquíni, ele ficando com a parte da frente e parte de trás. Lateral eu não coloco forro. Então, depois que eu cortei aqui, do mesmo tamanho, se você quiser, você pode também fazer um molde de papel, tudo. E depois que eu cortei, eu vou costurar com linha e agulha de costura, da mesma forma que vocês vão ver eu costurando o bojo. Então, é da mesma forma, só seguir o mesmo padrão do bojo pro forro. Esse daqui eu nem vou colocar forro, porque ele vai ficar no meu mostruário, então não vai ser para usar, vai ser para as aulas mesmo, mas é bem simples. Caso você tenha também máquina de costura ou tenha alguém na família, alguém próximo que costure, o forro pode ser colocado também com a máquina de costura. Colar eu não indico muito, porque eu acho que não fica um acabamento muito bom e assim, eu prefiro não colar. Até tem gente que cola forro, cola bojo, mas eu prefiro a costura mesmo, porque garante muito mais a lavagem, o conforto, a segurança, então eu prefiro a costura. O modo fica aí mesmo com o que você se sentir melhor, a mão, com a máquina de costura, enfim, cada um pega seu jeitinho. Bem, agora que nós já fizemos, né, a finalização da calcinha, nós vamos começar a parte de cima do biquíni. Inicio a parte de cima do biquíni fazendo um cordão com 20 correntes. Conto 1, 2, 3, 4 e na quinta correntinha faço um ponto alto. Agora eu vou trabalhar fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base até chegar à última correntinha, onde eu volto para fazermos a parte aqui da curva, a parte da ponta do nosso bojo. Cheguei na última correntinha e já fiz um ponto alto. Volto nessa correntinha e faço mais 2 pontos altos, ficando com 3 pontos altos juntos na última correntinha. Faço 2 correntes, volto na mesma correntinha e faço mais 3 pontos altos. Então, ficamos nessa última correntinha com um leque, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Agora, sigo fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base até chegar ao último da carreira, onde eu volto para darmos início na segunda carreira da parte de cima do biquíni. Viro o meu trabalho, inicio a próxima carreira fazendo 3 correntinhas e dessa forma vamos iniciar todas as outras seguintes. E agora eu vou começar a trabalhar pegando sempre na laçada de trás do ponto. Então, cada ponto alto, ao invés de pegarmos as 2 laçadinhas, como fazemos normalmente, nós pegamos só a laçada de trás. E isso vai fazer com que a parte de cima do bojo fique com um relevo bem bacana. Agora eu vou trabalhar até chegar ao intervalo de correntes, onde eu volto para mostrar para vocês como vamos fazer essa passagem aqui na parte de cima e depois falar também já da continuidade até prosseguir com todas as carreiras da base. Cheguei aqui ao último ponto, agora dentro do intervalo de correntinhas eu faço 2 pontos altos, pegando ali normalmente dentro do espaço. 2 correntes e 2 pontos altos. 1, 2. Trabalho o restante da carreira fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base, sempre pegando na laçada de trás do ponto. Eu vou trabalhar dessa forma agora por 7 carreiras, então estamos fazendo a segunda, após essa ainda temos mais 5 para trabalhar, sempre trabalhando em carreiras de vai e vem,
pegando sempre na laçada de trás do ponto e trabalhando aqui na parte da ponta, na parte de cima do bojo, fazendo o leque com 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Então, trabalhando agora até completar 7 carreiras no total. Terminei as 7 carreiras, viro o meu trabalho e vou começar a trabalhar a carreirinha de acabamento. Então, eu faço 1, 2, 3, 4 correntes e 5. Conto 1, 2, 3 e na terceira prendo com um ponto baixíssimo, formando um picô. Faço uma corrente, pulo um ponto da carreira de base e no próximo trabalho um ponto alto, 2 correntes e fecho com um ponto baixíssimo, formando um picô. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto, 2 correntes e fecho com um ponto baixíssimo, formando um picô. Dessa forma, eu venho aqui até chegar no intervalo de correntes, onde nós já vamos trabalhar a alça, o cordão de amarrar no pescoço e depois descer a outra lateral fazendo o mesmo trabalhado. Cheguei no espaço de correntinhas, agora aqui dentro do espaço eu faço um ponto alto e trabalho até completar 80 correntes, onde eu volto para trabalharmos a parte aqui onde vamos fazer o pontinho descendo nessa alça, para depois trabalhar mais uma lateral, a próxima lateral do bojo. Depois que eu trabalhei as 80 correntes, eu conto 1, 2, 3, 4 e na quinta faço um ponto baixo. 3 correntes, pulo 1, 2 e na terceira prendo um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, conto 1, 2, na terceira prendo um ponto baixo. Dessa forma, eu vou trabalhar até chegar aqui na base. Quando eu chegar aqui na base, no espaço de correntes, eu faço mais um ponto alto e depois continuo fazendo um ponto alto, um picô de 2 correntinhas, pulando um da base, um ponto alto, um picô com 2 correntinhas, faço uma corrente, pulo um da base, ou seja, repetindo o mesmo processo que nós já fizemos desse lado, novamente aqui desse lado, até chegar aqui na parte onde vamos trabalhar a tira de amarrar nas costas. Bem, aqui eu já percorri todo o trabalhado da minha alça. Depois fiz um ponto alto aqui dentro do espaço de correntes e trabalhei toda a lateral, fazendo o mesmo processo que eu já tinha feito na primeira lateral. Depois eu fiz um cordão com 100 correntinhas e voltei trabalhando da mesma forma que eu já havia feito na primeira alça, que é a alça que vamos amarrar no pescoço. Então, com isso, eu já fiquei aqui com a primeira parte prontinha. Aqui eu vou arrematar o fio, depois nós vamos dar o acabamento, mas já fazendo com o fio na finalização da segunda parte. Então, aqui nessa primeira parte eu posso cortar o fio. Vou cortar o fio e o que eu vou fazer depois? Vou trabalhar mais um bojo, mais uma parte aqui igualzinho essa, trabalhando até chegar na 7ª carreira. Quando eu chegar na 7ª carreira, eu paro e volto, porque nós vamos inverter aqui a parte do cordão de amarrar nas costas e também já vamos fazer a união de um bojo com o outro nessa parte trabalhadinha da frente, deixando os dois já unidos com o próprio fio que a gente está confeccionando a última carreira
dessa parte, dessa segunda parte. Então, a gente já faz tudo de uma vez, sem precisar cortar, arrematar o fio, o que fica muito mais fácil, mais rápido e mais prático pra gente. E o acabamento também fica melhor. Então, eu vou fazer as 7 carreiras agora e volto para darmos continuidade. Fiz as 7 carreiras e olha só, aqui o meu, tanto uma parte quanto a outra aqui do meu bojo, as duas estão posicionadas da mesma forma. Então, quer dizer, o pontinho vai ficar virado para o direito, essa parte em relevo começa lá já desde a primeira carreira, então fica tudo igualzinho. É importante também, porque se a gente virar um deles ao contrário, já dá diferença. Então, sempre manter alinhado na mesma posição. Aqui, agora o que eu faço, ó, como eu disse para vocês, antes de começar essa carreirinha de acabamento, agora eu já vou trabalhar as 100 correntinhas e voltar com o mesmo processo que eu já fiz do outro lado, porque a gente já fica com os 2 cordões de amarrar nas costas. Quando eu terminar essa parte, eu já posso vir fazendo a carreira de acabamento, repetindo o mesmo processo que eu fiz no primeiro, subo trabalhando a lateral, faço as 80 correntes, desço seguindo o mesmo trabalhado que eu fiz na outra, e depois eu vou começar só a trabalhar a segunda lateral, porque aqui no meio eu vou fazer a última carreira da lateral e já vou unindo. Então, essa parte eu volto para fazermos juntos. Bem, aqui eu já praticamente finalizei a última carreira da segunda parte, fazendo as 2 tiras e praticamente as 2 laterais. Aqui eu só deixei o espaço para os 4 últimos pontos, onde eu vou fazendo e já vou unindo a primeira parte. Para fazer essa união, eu vou fazer os 4 últimos pontos. 1, 2, 3, 4. Então, eu conto deixando os pontos, né? Um eu faço, o outro não. Um eu faço, outro não. Um eu faço, outro não. E o último eu faço. Eu trabalho fazendo uma correntinha, porque eu não vou fazer o picô por completo. No fechamento do picô, eu já venho lá do outro lado no picô correspondente. 1, 2, 3, 4. Passo a agulha por dentro dele, prendo com um ponto baixo, faço uma correntinha e aí sim eu fecho o meu picô com um ponto baixíssimo. Então, ele ficou unido e ao mesmo tempo eu trabalhei o picô. Faço uma corrente e agora já vou trabalhar o próximo ponto alto. Fiz o meu ponto alto, faço uma corrente, venho no próximo picô, prendo um ponto baixo. Uma corrente, venho na base do ponto, onde eu fecho com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente, faço meu ponto alto e mais uma vez vou unir lá no próximo picô, faço aqui novamente uma correntinha, um alto e vou unir no último picô. E olha só como ele fica bem certinho, bem alinhado e a união fica bem bonita, fica um trabalhado mesmo nessa parte. Eu vou fazer os 2 últimos e volto para dar o acabamento na parte de baixo aqui do nosso biquíni. Acabamento finalizado. Agora eu viro a parte de cima do biquíni aqui pra mim e eu vou trabalhar no início aqui, ó, onde eu fiz o último picô, fazendo um ponto baixo. E venho trabalhando. Sobre o ponto, eu faço um ponto baixo. Na lateral do ponto, um ponto baixo. Sobre o ponto, um ponto baixo. Na lateral do ponto, um ponto baixo. Sobre o ponto aqui é bem na união da carreira, ó, na mudança de uma carreira para outra. E venho trabalhando,
fazendo os pontos baixos até percorrer toda essa parte da frente. Passo aqui por um, venho aqui na parte do trabalhado, até chegar aqui a esse lado, onde eu volto para dar continuidade. Nós vamos fazer aqui um trabalhadinho nessa parte de baixo para enfeitar ainda mais a parte de cima do biquíni. Terminei a carreirinha em ponto baixo, viro o meu trabalho e agora eu vou fazer aqui um babadinho. Então, eu faço 3 correntes, pulo uma de base, na próxima prendo um ponto baixo. 3 correntes, pulo um ponto baixo, no próximo prendo um ponto baixo. Vou trabalhar dessa forma até chegar lá ao outro lado, no último ponto baixo que fizemos aqui da carreirinha. Então, ele vai ficando aqui um babadinho, ó, depois eu vou fazer as outras carreirinhas, então fica bem bonitinho assim, fica bem delicado na parte de baixo aqui, tanto de um lado quanto do outro. Finalizada a primeira carreira do babadinho, viro o meu trabalho, faço 2 pontos baixíssimos para ficar bem no centro da primeira argolinha. Faço agora 5 correntes, então 1, 2, 3, 4, 5. Trabalho prendendo na argola com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Prendo na argola com um ponto baixo. E mais uma vez, vou até o final da carreira. Vou trabalhar essa e mais uma carreira dessa mesma forma e volto mostrando para vocês. Então, quando eu chegar aqui no final, viro o trabalho, faço 3 pontos baixíssimos, porque essa argola é um pouquinho maior para ficar no centro, e começo novamente de 5 em 5 correntes, prendendo no centro da argola. Depois do babadinho finalizado, olha só, as 3 carreiras, eu já fiz a colocação de um dos bojos. Então, aqui, eu pego o meu bojo, eu já cortei aquela pontinha que fica em cima, então é só passar a tesoura cortando, bem fácil. E eu vou pegar linha e agulha de costura da mesma cor do fio que eu estou usando. Aqui, se você quiser, você pode prender em cada um dos cantos um alfinetinho para dar maior segurança e sustentação na hora da costura. Eu vou trabalhar fazendo tipo um caseadinho. E eu deixo sempre uma beiradinha, ó, assim pra dentro, meio centímetro, até menos, para que a gente possa ter a certeza que o bojo não vai aparecer do lado direito. E aqui eu venho caseando mais ou menos meio centímetro de distância de um para o outro, e na parte aqui onde eu vou deixar a agulha passando, ó, menos de meio centímetro. Se você quiser aqui, se você nunca costurou o bojo ou tem pouca prática, você pode também marcar com a caneta de meio em meio centímetro, um giz de alfaiate que você possa remover depois, mas a gente vai pegando o jeito mesmo. Então, agora eu vou costurar aqui em toda a volta do bojo, volto com os 2 já prontinhos para os arremates finais. Bem, pessoal, já terminei aqui, arrematei todas as pontinhas. Aqui eu tinha um terminal de metal dourado, então só passei aqui pela tira de amarrar no pescoço para deixar mais enfeitadinho, mais bonitinho o biquíni, mas isso aqui é opcional. E já arrematei as pontas, ó, acabamento bem feitinho, e dessa forma nós finalizamos a nossa peça e também finalizamos a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!